Olá, boa tarde. Eu continuo me chamando Armando, um discípulo de Jesus em contínuo processo de restauração, tendo o privilégio de servir a Igreja de Jesus ao longo de mais de 40 anos aqui. Muito feliz, a gente está retomando o EPL, como Euriano disse, e eu sei que ano após ano, daqui para adiante, obviamente, nós teremos condições até de, fixando uma data, a gente alcançar muito mais pessoas, mas nós estamos muito felizes com todos aqueles que puderam chegar. O EPL tem uma característica fundamental, que é simplesmente o abrir da nossa casa. Nós abrimos a casa e mostramos exatamente como nós estamos vivendo o cristianismo, nossas angústias, nossas lutas, nossos questionamentos. Então, neste ano a gente está trabalhando a mutualidade. São mais de 40 mandamentos ou mandamentos recíprocos no Novo Testamento. Uns aos outros, alelos, uns aos outros. Amar, perdoar, edificar, consolar, enfim, exortar. Então nós temos mais de 40 mandamentos recíprocos, alguns negativos, mas obviamente a maioria mandamentos positivos. Mas o grande problema é em que contexto a gente realmente aplica esses mandamentos recíprocos em termos da Igreja de Jesus. Então eu quero começar aqui com uma breve introdução e depois nós vamos fazer exatamente a prática da mutualidade no que diz respeito à edificação, ao ensino mútuo, que é um parâmetro difícil de se compreender quando nós vivemos igreja centrada num templo, numa classe, centrada numa hierarquia, centrada em mestres, centrada em teólogos, e nós não damos muita importância do poder que tem esta palavra, que nós acabamos de cantar sobre ela, na vida de cada discípulo, seja ele novo convertido ou crente há muitos anos. Nós aqui como comunidade, como nós lidamos muito com os encarcerados, trabalhamos no sistema prisional, e temos trabalhos espalhados aqui na cidade, por lugares muito simples, de pessoas muito nós não só acreditamos, como testificamos, que essa palavra de Deus, nas mãos de pessoas simples, tem poder para mudar o caráter, tem poder para fazer-as compreender a pessoa, obra e palavra de Jesus. E o segredo é um só, é a presença do poderoso Espírito Santo, que nós acabamos de cantar, dizendo, vamos provar quão real é a sua presença. Mas às vezes eu tenho a impressão que nós líderes, nós que recebemos um dom especial como mestres da palavra, ou que obtemos um pouco mais de informação do que a pessoa comum, a gente começa talvez a trazer uma implicação de que as pessoas não têm a mesma unção, o mesmo poder, o mesmo discernimento, a mesma iluminação que nós temos quando nos debruçamos na palavra. E isso, em consequência, empobrece a vida espiritual, impede a edificação do corpo, tal qual foi desenhada lá no início. E antes de entrar aqui em algumas observações que eu quero fazer, nós temos talvez pela primeira vez na política do nosso país, um pastor que eu não posso dizer se concordo nem discordo, esse não é o ponto, mas pela primeira vez um pastor sendo enquadrado num inquérito por opinar, por dar opinião.
indicando que não vai demorar muito. A nossa fala, o nosso direito de pregar, o nosso direito de falar, será censurado de tal forma, proibido de tal forma, que talvez não tenhamos mais o palco, o púlpito, o microfone. E como aconteceu na pandemia, esta igreja previu anos antes da pandemia, porque era uma questão de princípio, de que a palavra de Deus não poderia depender de um homem, de uma academia, de uma orientação doutrinária, porque a palavra de Deus, nas mãos de cada discípulo, tem na sua intimidade, que não é uma mera meditação, mas um encontro com aquele que é o autor e que habita em cada um de nós. Então, uma simples leitura, por exemplo, dos evangelhos, especialmente uma leitura do livro de Atos, revela que depois da morte, sepultamento, ressurreição de Cristo, depois da sua ascensão aos céus, a igreja nasceu e se desenvolveu absolutamente de modo orgânico. E o ano passado nós tratamos sobre essa organicidade. Uma igreja que sobreviveu debaixo de ataque de todos os lados. Os romanos queriam dizimar a igreja, os judeus também da mesma forma, porque embora eles fossem detentores das escrituras, embora os judeus fossem detentores do pacto, eram descendentes de Abraão, mas aquilo que estava surgindo com a pessoa de Jesus era tão inusitado, que ameaçava o status quo dos fariseus, dos saduceus, das escolas rabínicas, dos detentores do saber e da interpretação das escrituras. Mas, embora essa igreja sofresse o ataque romano e o ataque judaico, ela sobreviveu como? De casa em casa. Tudo girava em torno de casa ou de lugares secretos, como aconteceu quando a igreja sai do Oriente para o Ocidente. O apóstolo Paulo não tem como ir a uma sinagoga em Filipos, mas ele vai à beira de um rio, encontra um grupo de mulheres ali orando, e é ali que a igreja do Ocidente nasce. Numa informalidade à beira do rio, inconcebível para quem vive de estrutura e chama prédio de igreja, local de culto, de santuário, dependente de indivíduos com nomes que gravitam entre mestre, pastor, bispo, arcebispo, apóstolo, e aí vai. Em Romanos capítulo 16, no versículos 3 a 5, tem ali um elenco de pessoas da igreja primitiva, da igreja em Roma, e o apóstolo Paulo diz: saúdem também a igreja que se reúne na casa deles. Na casa de quem? De Priscila e Áquila. Igreja de casa em casa, ela nasce em casa. A ceia do Senhor é primeiramente celebrada pelo próprio Senhor numa casa, sobre uma mesa. E aí os grupos espalhados pela cidade se reuniam, diz Lucas em Atos 2:42, um texto que nós conhecemos muito bem. A igreja se reunia para comunhão, para orações, para o partir do pão de casa em casa. Mas há entre nós os que ainda vêm para um culto dominical em busca do momento da Santa Ceia, porque transformamos uma refeição sagrada num rito, mediado por um homem que consagra os elementos,
muito no rastro da herança romana, em que o padre ou o bispo faz a transformação daquela hóstia no corpo presente de Cristo. E aí nós perdemos a conexão com a organicidade da casa e a presença do Espírito Santo. A ideia de que Jesus disse: 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu vou estar ali, agindo. Então diz o texto lá em Atos que eles se dedicavam à comunhão, às orações, ao partir do pão, e eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Aqui não fala de nenhum mestre, de nenhuma hierarquia, de nenhum fariseu interpretando as escrituras, de nenhuma exegese. Aliás, eles não tinham esse recurso ainda. O Novo Testamento não estava formatado. Eles se dedicavam àquilo que os apóstolos tinham ensinado. O que é que eles ensinaram? Eles pegaram o Velho Testamento, que apontava para a vinda do Messias, olharam para o Jesus de Nazaré e disseram: este é aquele do qual os profetas falaram e anteciparam. Tudo que eles tinham era uma revolução, era algo diferente desse tal de Crestos, esse revolucionário pelo qual as pessoas estavam dando a sua própria vida. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Os novos convertidos no dia de Pentecoste, preste atenção, eram partos, medos, elamitas, pessoas do Egito, de Roma, eram cretenses. Todos eles, provavelmente, ou a maioria deles ali, não eram tão afeitos ao Velho Testamento quanto os judeus daquela região em Israel. Mas eles vinham de longe, inclusive romanos. E o que é que eles ouviram no dia de Pentecoste? Senão a revelação do Cristo ressurreto. Este era o ensino do momento, ao qual eles se dedicavam, eles se apegavam. Cristo ressuscitou, o Messias veio, Ele morreu pelos nossos pecados, Ele ressuscitou. Então havia ali sim, era um ensino praticamente oral. E os apóstolos não seguiram se multiplicando de casa em casa, porque eles não tinham condições de estar em tantos lugares ao mesmo tempo. Em comunidades de origem judaica, o Velho Testamento era lido na perspectiva do Messias crucificado e ressurreto, enquanto novas revelações surgiam e as cartas apostólicas começaram a se consolidar. Alguns, inclusive alguns textos, eram cânticos, como aquele que foi crucificado, ressurgiu, ascendeu. Romanos 11:33, Timóteo, pequenos textos que eram cânticos repetidos como revelação no meio da reunião. As novas revelações e as cartas apostólicas, elas circulavam, consolidando a base de uma nova aliança. A velha já era. As comunidades carregavam consigo a missão de fazerem discípulos, batizando os discípulos, ensinando os discípulos princípios e valores do recém-inaugurado cristianismo. Quando nós lemos a carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 12 principalmente, você vê a presença do Espírito Santo trazendo uma multiplicidade de dons. E tudo contribuindo para a edificação do corpo de Cristo. O segredo, ao meu ver, estava na ausência da hierarquia, de uma liturgia rígida, de uma burocracia, ou de uma dinâmica diferente, senão aquela que exigia simplesmente decência e ordem. Havia revelação naquela época. Hoje, tecnicamente, não se fala em revelação, porque a palavra está revelada. O que nós temos hoje é a iluminação do Espírito Santo de Deus, dando a cada um que se aproxima da palavra, o entendimento da palavra. Não há novas revelações. O Senhor me revelou, Talvez cabe para esses que usam tais termos, Jeremias 23,
os sonhadores, os falsos profetas que falam da sua própria cabeça, ao invés de emitir uma palavra de conselho, uma palavra de sabedoria, Deus me falou a revelação. O apóstolo Paulo ensina em Efésios capítulo 1 que nós somos iluminados pela presença do Espírito Santo que habita em nós. E aí nós temos então a organicidade em 1 Coríntios capítulo 12, quando Paulo diz lá no capítulo 14, inclusive 2 capítulos depois, quando vocês se reúnem, não no templo, não no prédio, não na classe, mas quando vocês se reúnem em casa, debaixo de uma figueira, debaixo de uma mangueira, na beira de um rio, um tem salmo, outro tem doutrina, outro tem revelação, outro tem a língua, mas o outro interpreta a língua para que se torne numa profecia audível, entendível, onde há mutualidade no ensino, sem a presença da hierarquia, do diploma, dos teólogos e etc. Nickens, em 2009, escrevendo a história da igreja, ele descreve 4 eras do cristianismo. A era dos apóstolos, era da autenticidade, da expansão. Depois a era dos pais da igreja, onde alguns lideraram e refinaram práticas cristãs, que também veio através do didaquê. Depois a era dos apologetas, aqueles que tinham que defender a fé dos ataques. Depois tivemos a era dos mestres, onde a teologia foi compilada, ou sistemática ou bíblica. E qual é a nossa proposta, ou a minha aqui agora? É que a mutualidade, ela precisa redefinir o que nós entendemos por ensino. E talvez a proposta aqui seja do escolasticismo ao aprendente. Uma palavra nova que eu aprendi do pastor Hamilton, nosso PhD em educação. Da escolástica. O que é escolástica? Na verdade é uma caixa, num certo sentido, que impôs ao Espírito Santo local, pessoas, hierarquia, saber maior. A escolástica é uma corrente filosófica que floresceu no século IX até o século XV ou XVI, que era aquela tentativa de conciliar fé e razão. Ganhou espaço nas universidades, onde se buscou fundamentar a fé cristã pelo uso da lógica, da filosofia clássica, especialmente nesse modelo mais aristotélico. E nós temos Anselmo, Tomás de Aquino, a Suma Teológica, essa tentativa de sumarizar a fé. Se torna a Bíblia um livro a ser estudado, e não uma biografia, uma carta íntima de um Deus vivo, a cada um que com o Espírito Santo pode compreender o que Deus está dizendo. O aprendente, no conceito da psicopedagogia, é o sujeito que está construindo conhecimento e enfrentando os desafios no processo. É aqui que eu quero propor que nós precisamos abrir mão desse escolasticismo encaixotado, verticalizado, hierarquizado. Eu sei mais, você sabe menos, senta aí, beba de mim. Para um modelo em que os mandamentos recíprocos atuam no aprendizado que vem do indivíduo diretamente conectado à palavra, no poder do Espírito Santo, e aí o ensino é mútuo. O aprendente, nesse conceito, ele constrói conhecimento, e ele vai enfrentando os desafios da compreensão no processo. O ensinante, diferente do professor, não é o sujeito que sabe, nem é o sujeito do saber, mas aquele que reconhece a capacidade de conhecer do aprendente e aponta ele para a fonte. Foi isso que Lutero tentou fazer.
Foi isso que Pedro Valdo tentou fazer. Colocar a palavra nas mãos do povo. A igreja romana, ela tomou a palavra do povo e tornou a palavra algo da interpretação hierarquizada nos bispos, dos concílios e etc. E parece-me que a igreja evangélica foi exatamente nesse mesmo rumo. Tomou a palavra de Deus do povo e o saber ficou com meia dúzia de iluminados. Inventamos escolas, seminários, graduações, para manter o povo na ignorância e sob o domínio de quem sabe. E isso é muito bom para o nosso ego. Isso faz bem. Você sabe? Não, eu sei. Senta aí. Mas o verdadeiro ensinante, diferente do professor, não é aquele que tem a informação, mas aquele que na verdade reconhece a capacidade do aprendente e aponta para o aprendente a fonte. Ele acompanha, ele aprende com ele. Ele eventualmente ensina na partilha, na conversa, no dia a dia. É igual a relação de uma criança com seu pai. Não é matéria formal, mas conhecimento e aprendizagem relacional. Ouça, igreja. Essa igreja hierarquizada, onde os mestres gostam de colocar meia dúzia de pessoas em frente a ele, para que ele possa então ensinar a palavra e os segredos mais profundos da revelação, essa igreja não vai subsistir à perseguição. Como não subsiste na China, que eu tive o privilégio de visitar a capital, e saber de como aquela igreja, sem muitos mestres, sem muita palavra, apenas com pequenos textos, eles tinham ali um movimento do Espírito Santo e uma edificação tão poderosa, horas e horas meditando na palavra, horas e horas orando, horas e horas louvando ao Senhor, a igreja que mais cresce. Por isso Jesus diz: aprendei de mim, não sobre mim. A escolástica transformou esse livro num livro de estudo. Isso aqui é um WhatsApp divino, é uma carta de amor, é uma apresentação, é uma biografia daquele que é o amado da nossa alma. Nenhum filho faz uma dissecação do pai para poder compreender. Eu não abri a cabeça do meu pai, nem do coração, para compreender quem ele era. Meu pai nunca me deu uma aula. Ele viveu comigo, ele andou comigo. Assim foi minha mãe. Olha o que diz Colossenses 3,16, e eu paro aqui. Habite ricamente em vocês, não pastores, não professores, não bispos, não apóstolos, não diáconos, não, isso não aparece no texto. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem-se, mutualidade uns aos outros. Você é capaz de, como o nosso Bezerra, e como eu tenho ido algumas vezes ali, sentar ali no presídio e ver um indivíduo bandido, um indivíduo pagando pena, pouco conhecedor das letras, mas cheio do Espírito Santo de Deus, falando coisas grandiosas. Por quê? O Espírito Santo. Vocês ensinem e aconselhem-se uns aos outros. Aqui não está delimitando quem. Em toda sabedoria, cantem salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão a Deus em seus corações. E para mim essa encarnação da presença do Espírito na vida de cada discípulo, a palavra de Deus, ou não basta? Não é suficiente. Ele não vai aprender. Ele vai torcer a doutrina. Ele vai talvez falar heresia. É só o argumento para controle e centralização. Mas eu me lembro de dois textos, que hoje inclusive foi o meu mapa, meu momento
devocional pessoal com Deus. Jeremias capítulo 31, essa é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias. Ele está antecipando o novo pacto. Ele diz: porei a minha lei no íntimo deles, e a escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. Verso 34, o terror dos teólogos e dos mestres. Ninguém mais ensinará ao seu próximo, nem ao seu irmão, dizendo: conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior. O que é isso, gente? Senão a presença do Espírito Santo de Deus, aquele que testifica com o meu espírito que eu sou filho, aquele que me convence do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito que ilumina o meu coração, o Espírito que me faz compreender as Escrituras. Então nós precisamos voltar ao início de tudo. E se o texto pode ser referido como uma profecia do Velho Testamento, ela se cumpre em Hebreus capítulo 8. Vou colocar minhas leis em suas mentes e escrever nos seus corações. Todos me conhecerão, desde o menor até o maior. Em 1 Coríntios capítulo 14, o apóstolo Paulo começa assim, né? Ao entrar algum descrente, verso 24, não instruído, todos que estiverem profetizando, ele por todos será convencido de que é pecador e por todos será julgado. Ali havia uma dinâmica em 1 Coríntios que não é uma igreja, não é batista, nem presbiteriana, nem assembleiana, não é nada disso. Eles estavam numa casa. Ao redor de quem? Da palavra do Espírito Santo, da pessoa viva de Jesus. Ele diz: todos estiverem profetizando, todos podem convencer o pecador, todos podem exercer um julgamento na medida que o Espírito Santo convence que aquela palavra tem a ver com esse pecador presente. Portanto, o que diremos, irmãos? Esse indivíduo, quando ele perceber que a igreja está compartilhando aquilo que Deus está dizendo a cada indivíduo, a edificação mútua faz com que o descrente diga assim: verdadeiramente Deus está no meio de vocês. Portanto, o que diremos, irmãos? Quando vocês se reúnem, cada um de vocês tem um salmo, uma palavra de instrução, uma revelação, uma língua, uma interpretação, tudo seja feito para a edificação da igreja. O apóstolo Paulo está orientando a que cada membro do corpo de Cristo reunido na praia, no condomínio, na escola, no trabalho, na casa, debaixo da mangueira, em qualquer lugar, a dinâmica é: Deus fala através de cada irmão. Portanto, o que diremos? Tudo seja feito para edificação. E aí, nós vamos agora provar quão real é a presença do Espírito Santo de Deus. Anos atrás, aqui na IBC, e eu encerro com isso, nós começamos inclusive a usar frases muito fortes, né? Mas elas são simbólicas, tá? Não leve minha palavra no absoluto. Mas eu entendo que esse justo saber, como nós temos no nosso país, o justo saber jurídico, na mão de meia dúzia, oprime uma nação inteira. Assim como o ensino virou uma ferramenta de manipulação. Eu sei, você não sabe. E você só pode saber se você sentar aqui e me ouvir. Eu me lembro do meu professor lá nos Estados Unidos, um homem muito sábio, que conhecia as línguas originais, um homem catedrático, um homem conhecedor da palavra. O que ele fazia? Sentava na sala e dizia: eu tenho um assignment, eu tenho aqui uma tarefa para vocês. Vão para casa, leiam um texto e tragam aquilo que vocês entenderam do texto. E a aula seguinte não era ele dando aula, mas ouvindo cada um dos alunos. E quando algo novo aparecia da boca de um aluno, ele dizia: hoje eu aprendi algo mais.
O verdadeiro mestre é aquele que acredita que o indivíduo pode conhecer a palavra de Deus através do autor das Escrituras. E anos atrás nós criamos aqui o tal do mapa, mas eu resumo em 2 perguntinhas. Abra o texto e faça a pergunta: o que Deus está me dizendo? E o que eu vou fazer a respeito? E aí abre a boca e compartilha, não o que você acha que aquele texto quer dizer para o seu primo, para o seu pai, para o seu tio, para o seu filho, para o seu irmão, para o seu... É assim que a gente faz. Por que os crentes agem assim? Principalmente crente velho. Porque ele está acostumado com o pastor lá em cima dizendo: nós precisamos, a igreja brasileira. E o cara fica especialista em dar biblada na cabeça dos outros, mas ele não é capaz de aplicar a palavra de Deus na primeira pessoa do singular, para dizer: Deus falou comigo. O que Deus falou com você? Abre a boca, porque quando você fala o que Deus lhe falou e o que você vai fazer a respeito, você traz edificação para a minha vida, para a vida dele, para a vida dele, para a vida dele, e assim consequentemente. Então nós inventamos isso aqui na IBC, e a turma fica: e aí, aí não aparece heresia? Você não confia no que o corpo faz? Você não confia na capacidade do corpo de lidar com aquilo que é estranho? O próprio corpo. Eu não preciso de controle, eu não preciso de um fiscal, eu não preciso de um professor, eu não preciso de um... Como você quiser, com toda a enciclopédia que você queira estudar. Que aliás o mundo acadêmico é o mundo mais frio que eu conheci. Frieza espiritual, porque a letra mata, mas o espírito edifica. Eu encontro mais vida na favela do que eu encontro no shopping center. Eu encontro mais vida no presídio do que eu encontro em algumas comunidades. Como eu encontrava mais vida no meio dos bêbados lá em Grand Rapids do que eu encontrava no seio do seminário, com toda a academia ao meu redor. A frieza, quando você se dedica apenas a isso. Por quê? A Bíblia é um WhatsApp divino. E quando eu estou viajando e minha mulher passa um WhatsApp, meu coração pulsa bem rápido. Eu não vou fazer uma análise sintática do que ela disse no WhatsApp. Oração, coordenada, não vou. Subordinada, adjetivo, não vou. Sujeito, predicado, não vou. Assim como eu não fazia uma análise sintática e um dissecamento do meu pai nem da minha mãe. Por isso que nós temos que trazer essa coisa do Deus vivo, pessoal, que está no nosso meio, amém? Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o Deus. Sermos inundados por tua glória. Ele estava comigo hoje de manhã quando eu meditei na palavra. Ele falou ao meu coração. E é isso que eu divido com vocês agora em nome de Jesus. Vamos orar. Pai querido, embora reconheça, Senhor, que o Senhor usou homens e mulheres de Deus na história para sistematizar muito do que nós cremos e aprendemos, eu peço em nome de Jesus, que a igreja esteja preparada para o que está por vir, e que ela continue sobrevivendo, na base da pessoa, obra e palavra de Jesus. Que a Bíblia seja o livro, que conhecer o Senhor, mais importante do que estudar o Senhor. Que possamos acreditar nisso, Senhor. E deixar que a tua igreja se espalhe por esse país que tanto precisa do teu amor. Que o teu Espírito seja reconhecido como pessoa presente, capaz de produzir a mutualidade no corpo para a edificação até que Jesus venha. Em nome de Jesus. Amém.